Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fernando. A gente está aqui agora para mais um vídeo, né, de mais uma apostila. Dessa vez a apostila da quinta quinzena. Esse vídeo aqui é para os alunos do 8º/9º ano do ensino fundamental, tá bom? E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Esse vídeo aqui é explicando a apostila da quinta quinzena de língua portuguesa, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês a apostila, tá bom? Essa aqui que vai chegar aí para vocês. E nessa apostila aqui, a gente vai fazer a leitura de um conto, vai ver também as características do tipo de texto, né, do gênero textual conto, e a gente vai ver também o uso da vírgula, né, porque é algo muito importante num texto, pessoal. Na vida de vocês vão escrever bastante textos, seja nas redes sociais, seja quando vocês forem mandar mensagem para alguém, seja quando vocês forem tentar ir para a faculdade, quando for fazer um vestibular ou um Enem, seja quando vocês forem numa entrevista de emprego e o empregador pedir para escrever alguma coisa, vocês vão precisar saber usar bem a vírgula, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá? Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Esse vídeo aqui é só para ajudar, mas se surgir outra dúvida ou se continuar alguma dúvida em algum conteúdo da apostila ou nas questões, vocês podem mandar a dúvida aí nos comentários do vídeo, tá? Ou então manda no meu WhatsApp que vai estar na capa da apostila, bem aqui nessa parte do contato, tá? Aqui em cima. No caso de língua portuguesa, tá, gente? Então, beleza? Vamos lá. Você ainda tem dúvidas de como usar a pontuação em texto? Já se perguntou quando se deve colocar uma vírgula? Não se desespere, por meio da pontuação, indica-se na escrita as várias possibilidades de entonação da fala. Ela ajuda também a expressar na expressão de pensamentos, de emoções, de sentimentos e assim torna mais precisa a compreensão de um texto. Dentre os sinais de pontuação, a vírgula é que mais requer atenção, tá bom? A vírgula é algo muito importante no texto, pessoal. E eu vejo que muitos de vocês nem usam vírgula, ou então usam vírgula de forma errada. Então a gente vai aprender agora. Guia definitivo para o uso da vírgula. Vamos lá. Existem situações em que o uso desse sinal é obrigatório, levando em conta a estrutura da frase. Em outras, se o deslocarmos, o sentido da frase será totalmente alterado. Então vamos ver lá, em quais casos que é obrigatório, em quais casos é proibida, né, o uso da vírgula. Então, a estrutura da frase em língua portuguesa é formada por pares indissociáveis, que é sujeito mais verbo, verbo mais complemento, tá? Quando tem o complemento, né? Então, a primeira regra do uso da vírgula se não seguir essa ordem, se houver qualquer outro elemento no meio, aí a gente vai separar com vírgula. Se não houver, se essa ordem estiver direitinha, sujeito, verbo e complemento, aí a gente não vai colocar vírgula, tá bom? Ó, tem a frase aqui de exemplo. O professor devolveu as provas corrigidas. O professor é o sujeito, devolveu é o verbo e as provas corrigidas é o complemento do verbo devolveu, tá? Então a gente tem aqui a estrutura básica do português, que é essa aí. Agora, quando entram outras coisas no meio dessa estrutura, a gente tem esse outro exemplo aqui, ó. Quando algo se intromete, entre aspas, nessa estrutura, a vírgula será usada. Então tem lá. O professor, durante a aula, devolveu em silêncio as provas corrigidas. Tá? Então, o professor é o sujeito. Durante a aula é o adjunto adverbial de tempo, que já é algo que entra mais aí nessa frase. Devolveu é o verbo. Em silêncio é adjunto adverbial. E as provas corrigidas é o complemento do verbo devolveu, tá? Beleza? Quando que nós vamos usar a vírgula? Para separar o aposto, né, que é o termo explicativo. Por exemplo, Recife, a Veneza brasileira, se desenvolveu muito nos últimos anos. Então a gente tem essa frase aí, comparando Recife à Veneza brasileira. A Veneza brasileira, no caso, está como aposto, né? Depois de Recife. Então, é uma característica de Recife. Então a gente vai isolar esse enunciado aqui com vírgulas, tá? Colocar antes e depois. Recife, a Veneza brasileira,
se desenvolveu muito nos últimos anos. Entenderam? Beleza. A gente pode usar a vírgula também para isolar um vocativo. Um vocativo é uma palavra que a gente usa para chamar alguém. Então, por exemplo, o professor pode fazer o papel de vocativo. Quando você está na aula, você não fala, professor, estou com dúvida nisso aqui. Você usando essa palavra, professor, chamando a pessoa que está ensinando. Ô professor, eu estou com dúvida nisso aqui. Você está chamando ela. Então, é um vocativo, é aquilo que chama, entendeu? Então, ó, nome próprio também pode ser vocativo. E várias outras palavras podem ser vocativo, tá? Vai depender muito da situação em que for usada, tá? Então, ó, tem 3 exemplos aqui. Marcos, estamos à sua espera. Então, Marcos aqui está fazendo papel de vocativo, que a pessoa está chamando Marcos. Marcos, ô fulano, vem cá. Entendeu? Então, a gente coloca uma vírgula depois de Marcos. Aí, ó, a gente pode mudar a estrutura dessa frase, ó. Estamos, Marcos, à sua espera. Então, Marcos continua sendo vocativo, é a mesma frase, só com posições diferentes das palavras, né? Aí a gente vai, no caso, colocar uma vírgula antes e depois de Marcos, porque Marcos está no meio da frase, tá? Aí aqui no caso está no final da frase, ó. Estamos à sua espera, Marcos. Continua com o mesmo papel de vocativo, né? O nome pessoal Marcos. Então, vai continuar, vai separar por vírgula, tá? Mas dessa vez é só uma vírgula antes, porque está no final da frase, tá bom? Outra forma de usar vírgula é quando a gente quer isolar expressões que indicam circunstâncias variadas, como tempo, lugar, modo, companhia, entre outras. Então, adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados da oração. É o que a gente chama, né? Então, tem aqui no exemplo. Todos, em meio à festa, se puseram a fazer brindes aos convidados. Então, em meio à festa, tá aqui como uma expressão de lugar, né? Em meio à festa, ali na festa. Então, a gente vai isolar com vírgulas, porque está no meio da frase, então coloca uma vírgula antes e depois, tá? Se estivesse no início da frase, por exemplo, em meio à festa, todos se puseram a fazer brindes aos convidados. Aí colocaria apenas uma vírgula depois do em meio à festa, porque se está no início da frase, tem que colocar depois, tá? Aí tem outro exemplo, ó. Durante muitos anos, fiz trabalho voluntário. Isso foi gratificante. Então, durante muitos anos, dá uma ideia de tempo. Então, a gente vai isolar com vírgula, tá? Vai colocar uma vírgula depois para separar do restante da frase, tá bom? Quarto uso da vírgula. Antes dos conectivos mas, porém, contudo, pois e logo, né? Antes desses tipos de conectivo, tá? Então, você vai colocar a vírgula. Então, sempre antes de mais, sempre antes de logo, depois, de contudo e de porém, quando eles estiverem no meio, no finalzinho da frase, vocês vão colocar a vírgula, tá? Antes, não é depois, é antes, tá? Então, a gente tem aqui, faça suas escolhas, mas seja responsável por elas. Aí vem antes do mas. Estudou muito durante o ano, vírgula, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Então, o logo, ele é conectivo, então vai vir uma vírgula antes dele, tá bom? 5. Para isolar termos explicativos, tais como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, as quais servem para retificar, continuar ou concluir o que está dizendo. Então, quando for utilizadas essas palavras aqui e outras que servem para continuar ou concluir o que se está dizendo, a gente vai usar vírgula, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. O amor, isto é, o maior dos sentimentos, deve reger nossas atitudes. Então, o isto é está fazendo um papel de continuidade na frase, tá? Voltamos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira. Aqui também é a mesma coisa, dando continuidade na frase, ou melhor, tá? Ou melhor porque ela fez uma correção do que ela tinha falado antes, tá? Então, para dar essa continuidade na frase, utilizou o ou melhor. Aí a gente vai colocar vírgula antes e depois, porque está no meio da frase, tá? Separar termos coordenados. Uma lista, por exemplo. Aí, por exemplo, quando eu for listar alguma coisa, ó, por exemplo, temos as 3 frases lá. Amor, fortuna, ciência. Apenas isso não traz felicidade. Então, a gente listou 3 coisas aí. Amor, fortuna e ciência. Durante a juventude, viveu no Brasil, na França, na Itália. Isso aqui são países. Então, a gente
tá listando ali os países, então vai colocar vírgula antes de cada um. Aliás, depois, né? Saiu de casa, fechou a porta e foi-se para sempre daquele lugar. Então, a gente tem uma sequência de ações aí, né? Saiu da porta, aliás, saiu de casa, vírgula, fechou a porta e foi-se para sempre daquele lugar. Então, foi separado aí com vírgula, né, as etapas do que estava acontecendo, tá? Quando não usar a vírgula, deixa eu só ver aqui quanto tempo que deu a aula, 10 minutinhos. Quando não usar a vírgula para separar o sujeito e predicado. Então, quando tiver, por exemplo, o tapete persa, que é um sujeito, ser de quem se diz alguma coisa, né? Que é o sujeito, o tapete persa. O tapete persa aqui está fazendo papel de sujeito. Nos serviu de cama durante muitos anos. Aí, no serviu de cama durante muitos anos é o predicado, que é tudo o que se diz sobre o sujeito, entendeu? Então, quando tiver o predicado, a gente não vai separar por vírgula, tá? Então, por exemplo, depois de o tapete persa, não pode vir vírgula, porque fica errado, tá? É errado utilizar a vírgula desse jeito aqui que eu expliquei para vocês. Outro jeito que é errado utilizar vírgula é entre verbo e complemento, tá? Então, por exemplo, o presidente mudou, que é o verbo, os planos de viagem, que é o complemento do verbo. Então, os planos de viagem é o complemento do verbo mudou. Ele mudou o quê? Os planos de viagem. Tá vendo? Esse é o complemento do verbo. Então, a gente não separa por vírgula, tá? Se separar por vírgula, vai estar errado. Outro exemplo, o homem deve obedecer, que é o verbo obedecer, a princípios éticos. O homem deve obedecer a princípios éticos. Então, obedecer é o verbo, a princípios éticos é o complemento do verbo, porque ele está obedecendo ao quê? Aos princípios éticos, entendeu? Você vai fazendo essas perguntas ao verbo para saber qual que é o complemento dele, entenderam? Tá bom? Então vamos lá. Aqui, esse quadro aqui, ó, que eu coloquei para vocês, essa imagem, é um resuminho com os usos dos tipos de vírgula, tá? Leiam aí. Tem o tipo de uso, né? Por exemplo, ó, isolar o vocativo e embaixo tem uma frase aplicando esse uso. Maria, seja bem-vinda à nossa casa. Que esse uso aqui está isolando o vocativo, que é Maria, como a gente viu lá em cima. Aí aqui está de uma forma mais assim, sucinta, mais resumida. Aí vocês podem ler esse quadrinho também, tá? Beleza? Se vocês ainda ficaram com dúvidas sobre vírgula, gente, eu vou recomendar uma outra videoaula para vocês. Vocês podem tirar dúvida comigo, tá? Claro. Mas se vocês quiserem ver mais conteúdo, se vocês quiserem aprender mais, porque o uso de vírgula é muito importante, vocês podem vir aqui no YouTube, aí no celular ou no computador de vocês, e pesquisar aqui, ó, vídeo aula, o uso da vírgula. Aí eu vou recomendar para vocês esse primeiro vídeo que aparece aqui, que é do professor Noslen, tá? É um vídeo de 24 minutos. Fala, moçada do... É um pouquinho longo, pode ser um pouquinho longo para algumas pessoas, mas vai ajudar bastante, tá bom? Então pesquisem aí se vocês quiserem saber melhor, tá? Se vocês quiserem ver uma explicação com outro professor também, é bom, é sempre bom, tá, gente? Beleza? Ó, aí agora, aqui na página 4 da apostila de vocês, vai estar explicando algumas coisas antes da gente começar a ler um conto da página 5, tá? Esse conto vai ter na página 5 e 6. Então vamos lá. A gente vai fazer a leitura desse conto, vai fazer alguns exercícios de interpretação sobre a vírgula e sobre o texto, tá? Então antes de ler, saiba que um conto é uma narrativa que cria um universo de seres de fantasia ou acontecimentos, tá? Isso é um conto. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo, tá? Todo conto tem que apresentar isso aqui, senão não é conto, tá bom? É outro tipo de texto. O enredo, é também chamado de intriga, trama ou argumento, é o elemento que dá sequência a uma história. É o que vai acontecer na história que vai dar uma sequência para ela durante a narrativa, tá? É em torno do enredo que se desenvolvem todos os acontecimentos de uma narrativa. Veja abaixo algumas outras características do conto. Então a gente tem aqui as intenções principais de um conto, que é divertir, emocionar, levar e refletir sobre comportamentos humanos. A gente tem a organização do conto, que é desenvolvida a partir de um conflito único, né? A presença de clímax, narrador em primeira ou terceira pessoa, tá?
Espaço delimitado, tempo cronológico ou psicológico, com presença de flashbacks. Então, esse tempo cronológico psicológico, tempo cronológico é o tempo em tempo mesmo, do relógio. E tempo psicológico é o tempo que está na cabeça do personagem. Então, por exemplo, se o personagem está sofrendo e tal no conto, às vezes o conto se estende um pouco, e às vezes aquilo tudo aconteceu, sei lá, em 1 hora, em pouco tempo, sabe? Em pouco tempo do que aparentemente é, porque está acontecendo no psicológico do personagem. Então, esse psicológico pode ter um tempo assim diferente do tempo real. Pode parecer diferente do que o tempo real, entendeu? E a construção um pouco detalhada dos outros personagens. Além da linguagem no conto, que é concisa, é uma linguagem concisa, os contos eles nunca vão ser gigantescos, entendeu? Eu já li conto, acho que de no máximo umas 10 páginas, tá, gente? Não pode ser uma coisa assim, um livro. Só se for um livro de contos, né? Agora, um livro de 100 páginas já não é conto, é romance, tá? Romance é esse tipo de texto narrativo maiorzinho, tá bom? Antes de ler, vamos lá. O conto que vamos ler é intitulado Olhos d'Água e foi escrito por Conceição Evaristo, que é essa mulher aqui, tá? Aqui tem um resumozinho de quem ela foi, das obras que ela escreveu, onde ela nasceu, coisa e tal. Aí é bom vocês darem uma lida aqui, tá? Aí já tem algumas questões aqui, tá? Eu quero que vocês respondam essas questões antes de fazer a leitura. Então vamos lá. Lendo apenas o título do conto, que é Olhos d'Água. Responda as questões. Qual poderia ser o enredo de um conto com esse título? Vocês respondam aí. 2. Em quais situações é possível ter olhos d'água? Ou seja, em quais situações é possível você chorar? Sei lá, quando você apanha, né? Quando você perde um amigo, perde uma pessoa que você ama, né? Quando uma pessoa morre. Enfim, quando acontecem coisas ruins na sua vida, aí vocês vão responder aí. 3. Você se recorda de algum momento em que você teve olhos d'água? Descreva seus sentimentos e sensações de seu corpo. Então você vai descrever algum momento que te deu olhos d'água, ou seja, que te fez chorar, né? Aí vocês podem descrever. Tem que ser uma coisa bem breve, tá, pessoal? Só uma linhazinha mesmo, tá bom. Beleza, agora vamos para a leitura. O conto que você vai ler aborda a relação entre mãe e filha. A narradora nos conduz por suas memórias e, à medida em que nos aproxima de sua infância, vamos tornando consciência de sua realidade de uma família brasileira. Durante a leitura, procure descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto que elas aparecem, tá? Então, pela frase ali, pelo que está antes e depois da palavra, se você não conhece ela, você vai tentar descobrir o que é, tá? Durante a sua leitura. Se for preciso, consulte um dicionário ou pesquise o significado na internet. Gente, quando vocês forem fazer uma leitura de um texto na casa de vocês, vocês têm que, é melhor que vocês façam essa leitura em voz alta, tá? Para praticar a oralidade, né? A leitura, né? E é bom que vocês leiam mais de uma vez, tá? Não vai ler o texto uma vez só, porque na maioria das vezes a gente não vai entender o texto a primeira vez que a gente lê, tá? Principalmente quem não lê muito, tá bom? Então, se vocês não entenderem a primeira lida, leiam uma segunda vez. É um texto curto de 2 páginas, tá? Não venham falar que é longo, não, pessoal, porque tem conto muito maior do que isso aqui, tá bom? Então, é 2 páginas aí, 5, 6, 10 minutinhos que vocês tirarem, vocês vão conseguir ler isso aqui, tá? Ó, se vocês quiserem, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para vocês acessarem a leitura desse texto. É uma leitura que é feita lá, um vídeo no YouTube com imagens, tá? Ou vocês cliquem no link aí na descrição, ou então vocês vão no YouTube e escrevam o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês. Conceição Evaristo, tracinho, Olhos d'Água, tá? Olhos d'Água tudo junto, sem acento. Aí vocês vão pesquisar, ó, vai ser esse vídeo dessa capa aqui, ó, tá vendo? Esse vídeo aqui dessa capa, ó, ó lá no YouTube como é que vai estar, tá bom? Vai ser esse vídeo aqui. Cachorrinhos. Ele tem 8 minutos e 51, tá? Aí vocês podem assistir ao vídeo, ver as imagens, tem uns desenhos também, tá? Se for ajudar vocês, tá bom? Então esse aqui é o título do vídeo e esse é o link. Eu vou deixar o link na descrição, aí vocês só vão clicar no link e vão conseguir ir lá ver o vídeo, tá? Aí se vocês quiserem, vejam lá o vídeo para ler o conto e depois volta aqui nesse vídeo de novo para eu explicar as questões, tá? Tá bom? Então vamos lá. Vamos para as questões. Questões na página 7. Tá, aí a gente tem aqui alguns exercícios, tá? Então vamos lá.
4. Deixa eu só ver aqui quantos minutos que deu o vídeo. 19 minutos. Um conto é breve, ligado a uma única situação ou evento. O que a narradora busca constantemente no conto Olhos d'Água. Então, vocês vão observar, a partir da leitura de vocês, lá do conto, o que a narradora está sempre buscando, o que a personagem que está contando o conto para vocês, o que aquela personagem que está contando ali, o que ela está buscando ali, que ela está buscando alguma coisa que vocês vão ler no conto. Ela está com uma dúvida na cabeça dela, então vocês vão colocar aí qual dúvida que é essa, o que ela está buscando, tá? Aí vocês vão ler aí. A personagem desse conto, ela narra o conto e ela participa do conto, entendeu? Então a narradora do conto é a personagem, né? A gente chama esse tipo de narradora de narrador personagem, tá? Que é o narrador que narra a história e participa da história, tá bom? 5. Chamamos de clímax o momento de maior tensão do enredo, em que os fatos caminham para um final. Qual cena da narrativa pode ser associada ao clímax? Qual cena da narrativa pode ser associada ao clímax? Então, o que é clímax? O momento de maior tensão do enredo. O momento assim que acontece alguma coisa muito tensa, muito complicada, um momento emocionante do conto. Então, vocês vão descrever aqui na resposta das 5 qual que é esse momento. O momento do clímax é o momento que a personagem faz isso, ou que ela sente aquilo, ou que ela fala tal coisa, tá bom? Aí vocês vão responder dessa forma. Vocês têm que ler para saber isso aqui, tá? 6. A narrativa está narrada em primeira pessoa. A narradora também é personagem. De que modo você acha que a narradora protagonista do conto vê a própria mãe? Então, ela vai descrever lá como ela vê a mãe dela, a narradora do conto, que é a personagem também, né? Então, ela vai dizer lá como que a mãe dela, como que para ela a mãe dela parece, né? Vocês vão observar lá esse tipo de coisa no conto, tá? Quando vocês forem ler, e aí vocês vão responder aqui como que essa personagem do conto, que está narrando o conto, como que ela vê a mãe dela. Porque ela vai falar da mãe dela no conto, vocês vão dizer como que ela vê a mãe dela, de que forma que ela observa a mãe dela. Ah, as características da mãe dela. Tem uma parte lá que ela fala que ela vê a mãe dela como uma boneca, uma grande boneca negra, né? Uma rainha e tal. Aí vocês vão ver essa parte aí e vão descrever aqui na 6, tá? 7. No trecho O Lava-Lava, o Passa-Passa das Roupas Alheias, o que se pode inferir sobre a profissão da mãe? Esse trecho aqui, gente, está no conto, tá? Ó, vamos achar aqui no conto, peraí. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Ó, presta atenção. Ó, estão vendo? Ó, na página 5 do conto, nesse parágrafo aqui, ó. No comecinho do conto, no primeiro parágrafo, que é esse aqui, ó. Ó, o pedaço que vai estar lá na questão é esse aqui, tá bom? Então, vocês vão ler novamente, se for preciso, aqui em volta, para responder a questão, tá? Então, vamos lá, ó. No trecho Lava-Lava, o Passa-Passa das Roupas Alheias, o que se pode inferir sobre a profissão da mãe? Ou seja, qual que é a profissão da mãe? Só lendo essa frase aqui, a gente já pode chutar o que ela pode ser, entendeu? Então, ela pode ser uma faxineira, uma pessoa que lava roupas ali para alguém, né? Então, vocês vão descrever aí essa profissão dela. 8. Releia esses fragmentos do conto e observe o uso da vírgula. Aí tem esses 3 fragmentos aqui, fragmento 1, 2 e 3. Vocês vão ler, vão ver, ó, as vírgulas aqui, onde que estão, certinho, beleza. Nessa frase aqui tem uma só, nessa frase tem essa vírgula aqui, beleza. A. Nos 3 fragmentos acima, as vírgulas são empregadas com a mesma finalidade, ou seja, com o mesmo objetivo. É o mesmo uso da vírgula, tá? Nos 3 casos ali, nos 3 fragmentos. Sabendo disso, justifique o uso dessas vírgulas. Então, como que vocês vão fazer isso? De que forma que essa vírgula está sendo usada aqui? Né? Aí vocês vão voltar lá em cima na explicação do uso das vírgulas. Ó, tem os usos aqui, tá bom? As vírgulas lá estão sendo usadas para separar um aposto? Aí vocês vão responder. Para isolar um vocativo? Para isolar expressões indicando circunstância variada de tempo? Aí vocês vão responder qual o uso que ele está fazendo nesses usos aqui que eu coloquei para vocês, tá? Espera aí só um minutinho. Gente me ligando aqui. Pronto. Vamos voltar lá.
Ó, nos 3 fragmentos assim. Tá, essa já foi. Ah, já foi. 9. Observe os trechos abaixo, retirados do conto, e marque qual foi o tipo de uso da vírgula em cada um. Aí a gente tem a A e a B, são 2 frases. Na A temos, então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? Esse trecho aqui é do conto, e aí vocês vão dizer qual que é o uso da vírgula nesse trecho aqui. Se é para isolar uma circunstância variável, se a vírgula foi usada para isolar um vocativo, né? Algo que está chamando, ou se a vírgula foi usada para isolar termos explicativos, tá? Aí, isso aqui tá tudo explicando lá em cima, tá? Se vocês precisarem, voltem lá na explicação do uso das vírgulas. Aí tem a outra frase. Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Aí essa frase aqui, essa vírgula, ela está sendo usada para isolar uma circunstância variável, para isolar um vocativo ou para isolar termos explicativos. Aí vocês vão colocar aí, tá bom? Qual que é os usos? É só marcar um X em qual que é o uso que está sendo feito aqui nessa frase e nessa frase aqui, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui então, tá bom? Estudem bastante, leiam a apostila, releiam se precisar. Veja lá o vídeo do professor Noslen explicando o uso das vírgulas, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui então. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.